As cataratas do Niágara sempre fascinaram visitantes, mas por trás de sua beleza existe uma história marcada por tragédias inesquecíveis. Número 1. A queda fatal de George Statakis. Era uma manhã ensolarada de julho de 1930, quando George Statakis, um imigrante grego de 46 anos, que morava em Buffalo, no estado de Nova York, decidiu arriscar tudo em nome de um sonho. Ao contrário da maioria das pessoas, George acreditava que tinha uma missão maior na vida: compartilhar suas ideias sobre a existência e o além com o mundo. Para isso, ele precisava de notoriedade. E na mente dele, nada atrairia mais atenção do que sobreviver a uma queda pelas cataratas do Niágara. Ele passou meses elaborando o plano. Seu projeto envolvia um barril colossal, feito de madeira de carvalho, reforçado com placas de aço e pesando quase 900 quilos. O cilindro media cerca de 3 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. George incluíra no interior tanques de oxigênio e suprimentos para garantir sua sobrevivência durante o desafio. Confiante, acreditava que esse ato o tornaria famoso e, enfim, lhe daria a oportunidade de espalhar sua mensagem. Mas George não embarcou sozinho. Junto dele estava Sunny Boy, sua tartaruga de estimação, com mais de 150 anos. Ao levá-la consigo, George deixava claro que acreditava firmemente no sucesso de sua empreitada. Com a tampa selada, tudo o que se ouvia lá dentro era o rugido abafado das cataratas e o estalo da madeira pressionada pela água. O barril foi lançado no rio e, lentamente, começou a ser arrastado rumo à borda. Curiosos observavam atentos enquanto a estrutura desaparecia na névoa, engolida pelas águas. Surpreendentemente, o barril resistiu à queda de mais de 50 metros e ressurgiu intacto na base das cataratas. Por um breve momento, todos acreditaram que George havia conseguido. Mas o que veio em seguida mudou tudo. Red Hill Sr., um morador da região conhecido por suas proezas nas cataratas, já havia alertado George sobre o risco do peso excessivo do barril. Com quase 1 tonelada, a estrutura era muito mais pesada que outras usadas em tentativas semelhantes. Red havia dito que o barril poderia ser tragado pelas correntes traiçoeiras logo após a queda. E foi exatamente isso que aconteceu. Em vez de continuar flutuando, a estrutura ficou presa nas águas turbulentas atrás da queda d'água, girando e chacoalhando de forma violenta, fora do alcance dos socorristas. Lá dentro, George enfrentava um cenário desesperador. O espaço escuro e sufocante, aliado ao som ensurdecedor da água, tornava tudo ainda pior. O oxigênio, planejado para durar até 8 horas, estava acabando. As tentativas de resgate eram constantes, mas a força das águas dificultava qualquer aproximação. Após mais de 22 horas, finalmente conseguiram puxar o barril para fora. Quando o abriram, o resultado foi devastador. George havia morrido sufocado horas antes, aprisionado pela própria invenção criada para salvá-lo. O que deveria ser sua proteção acabou se tornando sua prisão. Seu ousado projeto foi, tragicamente, o que o matou. No entanto, em meio ao luto, havia um fio de esperança. Sunny Boy, sua tartaruga, sobreviveu sem um arranhão. Ela virou símbolo de resistência, ganhou destaque em livros infantis e reportagens, tornando-se, ironicamente, a celebridade que George tanto queria ser. Atualmente, o barril de George está exposto nas cataratas do Niágara, um monumento silencioso ao preço dos sonhos audaciosos. Número 2. A tentativa desesperada de William Red Hill Jr. Era um dia quente de agosto, em 1951, quando William Red Hill Jr. estava parado à beira do rio Niágara, observando as águas agitadas abaixo. O clima estava carregado de tensão enquanto uma multidão se reunia nas margens, sem imaginar que o espetáculo que aguardavam não seria apenas mais uma façanha ousada, mas o fim trágico de uma vida e o início de uma mudança definitiva
na cultura dos desafios nas cataratas do Niágara. Red Hill Jr. era filho de William Red Hill Sr., um renomado barqueiro local conhecido como Riverman, respeitado por seu profundo conhecimento das correntes traiçoeiras do rio. Seu pai havia sido o mesmo homem que alertara George Statakis anos antes sobre os perigos mortais da região. Crescer à sombra de uma figura tão lendária nunca foi fácil, e Red Jr. passou a vida tentando alcançar o mesmo reconhecimento. Ele também era um homem do rio. Participara de inúmeras operações de resgate, nadara em correntes perigosíssimas e até se arriscara em algumas tentativas menores de exibição. Ainda assim, nada disso havia lhe rendido a fama que desejava. No início da década de 1950, sua vida começou a desmoronar. Investimentos mal-sucedidos o deixaram em sérias dificuldades financeiras, e o trabalho estável parecia cada vez mais distante. O peso do sobrenome Hill recaía sobre seus ombros. O legado da família, antes respeitado, parecia estar desaparecendo. Desesperado para restaurar o nome que carregava, Red acreditava que precisava de algo extremo, algo que ninguém pudesse ignorar. Assim nasceu sua ideia mais perigosa. O plano era simples, porém absurdamente arriscado. Red construiria um dispositivo próprio e desceria as cataratas do Niágara dentro dele. Ele batizou a engenhoca de A Coisa. Diferente dos barris cuidadosamente projetados por outros aventureiros, sua criação era uma montagem improvisada, feita às pressas e sem qualquer engenharia confiável. O equipamento era composto por enormes câmaras de ar, presas com tiras de lona e redes de pesca, tudo amarrado de maneira rudimentar. Sacos de areia foram adicionados como peso, mas a estrutura não oferecia proteção real. O conjunto parecia mais um monte de sucata flutuante do que um veículo capaz de sobreviver à queda brutal das cataratas. Não havia uma estrutura rígida que mantivesse tudo unido. As peças pareciam prontas para se soltar a qualquer momento, talvez até antes de alcançar a borda. Amigos, especialistas e conhecidos tentaram convencê-lo a desistir, alertando que as chances de sobrevivência eram praticamente inexistentes. Mesmo assim, Red estava determinado. Naquele dia fatídico, ele entrou em A Coisa, enquanto a multidão observava, dividida entre incredulidade e excitação. À medida que o dispositivo improvisado se aproximava da borda, a água parecia torcer-se ao redor dele, empurrando-o perigosamente em direção ao precipício. O público prendeu a respiração quando a estrutura inclinou e desapareceu na névoa, engolida pelo rugido ensurdecedor das cataratas. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Então, destroços começaram a surgir na superfície. Câmaras de ar rasgadas, pedaços de lona destruída e redes de pesca flutuando sem rumo rio abaixo. A estrutura havia falhado completamente. O silêncio tomou conta da multidão, que logo compreendeu que Red Hill Jr. não havia sobrevivido. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, próximo à embarcação Maid of the Mist, severamente ferido, irreconhecível devido à força brutal da queda. Ficou evidente que a combinação do poder das cataratas com a fragilidade de sua criação não lhe deu qualquer chance. A morte de Red Jr. abalou profundamente a comunidade local. O que deveria ser um ato de redenção e recuperação de honra terminou em uma tragédia devastadora. As consequências foram imediatas. As autoridades passaram a impor regras muito mais rígidas para qualquer tipo de façanha nas cataratas do Niágara. Licenças se tornaram difíceis de obter, e as punições para tentativas não autorizadas ficaram muito mais severas. A percepção pública sobre esse tipo de desafio mudou drasticamente. A linha entre coragem e imprudência ficou clara. Embora o nome de Red Hill Jr. tenha sido levado pela correnteza, sua morte provocou uma transformação duradoura. Ironicamente,
Sua tentativa fracassada tornou as cataratas um pouco mais seguras para aqueles que vieram depois. Número 3. O milagre e a tragédia de Roger Woodward. Era 9 de julho de 1960, e o verão estava em pleno vigor próximo às cataratas do Niágara. O céu azul iluminava o rio, enquanto James Honeycutt, um empreiteiro de 40 anos da cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, se preparava para um tranquilo passeio de barco. A bordo, convidou 2 irmãos, Roger Woodward, um menino de 7 anos, e sua irmã Diane, de 17, para um passeio em sua pequena embarcação de alumínio de 4 metros, equipada com um modesto motor de 7,5 cavalos. Jim trabalhava em um projeto de energia da Niagara Parks Commission e era de confiança total dos pais das crianças. Antes de zarpar, ele teve o cuidado de colocar coletes salva-vidas em Roger e Diane, uma atitude que mais tarde se mostraria vital. Eles partiram do acampamento Lynch Trailer, na margem americana, a cerca de 8 quilômetros das cataratas. Tudo corria de forma tranquila. Jim mostrava aos irmãos as belezas naturais ao redor. Mas, a pouco mais de 1 quilômetro das quedas, o inesperado aconteceu. Jim tentou virar o barco, mas o motor falhou repentinamente. Após uma inspeção rápida, descobriu que o pino da hélice havia se quebrado, uma falha catastrófica naquele momento. Sem motor, o barco ficou à mercê da correnteza impiedosa do rio. Em desespero, Jim agarrou os remos e começou a remar com toda a sua força em direção à margem. Mas o rio Niágara, que carrega mais de 2.800.000 litros de água por segundo, era muito mais forte. O barco foi sendo arrastado inexoravelmente para o abismo. Mesmo em meio ao pânico, Jim manteve o foco na segurança das crianças, garantindo que os coletes estivessem bem ajustados. Não teve tempo, porém, para colocar um em si mesmo. Ao se aproximarem das quedas, a água tornou-se cada vez mais violenta. Ondas gigantescas balançaram a pequena embarcação até que ela bateu contra uma rocha e virou, lançando os 3 ocupantes nas águas agitadas. O impacto separou Diane de Jim e Roger. Ela conseguiu se agarrar ao casco virado por alguns instantes, mas logo foi levada por uma onda poderosa. Quando reapareceu, estava sendo arrastada em direção à Terrapin Point, na Ilha Goat. Nesse momento, John Hayes, um caminhoneiro de 44 anos de Vauxhall, Nova Jersey, a viu lutando contra a correnteza. Em um ato heróico, ele pulou a grade de segurança, prendeu uma das pernas entre as barras e se esticou para alcançá-la. Com a ajuda de outro turista, John Quattrock, conseguiram puxá-la para a margem, apenas 6 metros antes do abismo. Enquanto isso, Jim segurava o pequeno Roger com firmeza, sendo ambos levados para a beira das cataratas. Testemunhas relataram ver Jim abraçando o garoto com força, tentando protegê-lo até o último instante. Em um último ato de coragem, ele empurrou Roger para longe de si, talvez esperando que o peso menor do menino e o colete salva-vidas aumentassem suas chances de sobreviver. Às 12h55, ambos despencaram da queda de mais de 50 metros da Horseshoe Falls. O que se seguiu foi algo que muitos chamam de milagre. Roger Woodward, com apenas 25 quilos, sobreviveu à queda. O colete salva-vidas e seu tamanho reduzido o ajudaram a evitar as rochas afiadas na base das cataratas. A equipe do barco turístico Maid of the Mist 2 o avistou flutuando na água. Após 3 tentativas, conseguiram resgatá-lo com uma boia. Roger teve apenas arranhões e hematomas. Já Jim Honeycutt não teve a mesma sorte. Sem colete e atingido pela força brutal da água, desapareceu. Seu corpo só foi encontrado 3 dias depois, a cerca de 400 metros rio abaixo. O contraste entre milagre e tragédia naquele dia
marcou para sempre a história do Niágara. Roger tornou-se a primeira pessoa conhecida a sobreviver a uma queda desprotegida nas cataratas. Jim, seu protetor, morreu garantindo que as crianças tivessem uma chance. Hoje, uma pequena placa em Terrapin Point lembra esse momento extraordinário. Uma homenagem à força da natureza e ao sacrifício de um homem. Número 4. O retorno mortal de Kirk Jones. Era um dia frio de primavera em abril de 2017. O som estrondoso das cataratas do Niágara ecoava no ar, enquanto o rio, como sempre, fluía com força implacável. Naquela manhã, a natureza reclamaria a vida de um homem que, 14 anos antes, havia desafiado as cataratas e saído vivo. Um homem que acreditava poder vencer a força das águas mais uma vez. Kirk Jones, um norte-americano de 53 anos do estado de Michigan, havia se tornado uma lenda em 2003 ao ser a primeira pessoa a sobreviver a uma queda pelas cataratas do Niágara, sem qualquer equipamento de proteção. Ele despencou mais de 50 metros e, de forma inacreditável, emergiu das águas com ferimentos leves. Na época, muitos consideraram o feito um milagre. Kirk, no entanto, estava passando por dificuldades pessoais. Algumas pessoas acreditam que seu salto não foi um ato de coragem, mas sim uma tentativa desesperada de fuga da vida. Durante um curto período, ele foi destaque na mídia, celebrado como o homem que sobreviveu ao impossível, mas essa atenção logo desapareceu. E junto com a fama, vieram as consequências. Foi multado e banido permanentemente do território canadense. Apesar de tudo, ele parecia atraído pelas cataratas, como se existisse uma conexão entre ele e aquele lugar. Proibido de retornar ao lado canadense, concentrou seus planos do outro lado do rio, em solo americano. Com o passar dos anos, falava da queda como se fosse parte de sua identidade, como se o Niágara tivesse se tornado uma extensão de si. Nos meses que antecederam abril de 2017, Kirk começou a comentar abertamente sobre um retorno. Desta vez, sua intenção não era apenas sobreviver, mas fazer disso um espetáculo. Ele sonhava em transformar esse segundo salto em uma porta de entrada para a fama definitiva, uma carreira no entretenimento, talvez até ganhar dinheiro com isso. Seu plano, no entanto, era no mínimo estranho. Kirk comprou pela internet uma bola plástica gigante usada para zorbing, uma atividade em que as pessoas rolam colina abaixo dentro de uma esfera. Ele acreditava que a bola amorteceria o impacto da queda, protegendo-o das rochas e da água violenta. Pensava que o movimento giratório da esfera, que funcionava em ladeiras, poderia ter o mesmo efeito nas cataratas, ignorando o fato de que uma queda d'água de mais de 50 metros não se parece em nada com uma colina. Com sua cobra de estimação, Misty, uma jiboia, ao seu lado, Kirk entrou na esfera e lançou-a no rio acima das quedas. Várias testemunhas viram a bola sendo levada pela correnteza, girando descontroladamente. A água rugia com força, empurrando-a cada vez mais rápido em direção à beira. Depois disso, a esfera simplesmente desapareceu no abismo. Até hoje, não se sabe se Kirk foi lançado para fora da bola antes da queda ou se estava dentro dela. Quando a esfera foi recuperada mais tarde, estava vazia. Equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente, com esperanças de que, assim como da primeira vez, ele tivesse conseguido escapar com vida. Mas o destino não repetiu o milagre. Em 2 de junho de 2017, a Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou o corpo de Kirk a cerca de 19 quilômetros rio abaixo das cataratas. Misty, sua cobra, nunca foi encontrada. Kirk Jones, o homem que já havia desafiado a morte e vencido,
foi finalmente vencido pela força que tanto acreditava poder controlar. Sua história virou um lembrete sombrio do limite do corpo humano frente à natureza. Se o primeiro salto foi um ato extraordinário de sobrevivência, o segundo demonstrou que sorte não se repete por vontade própria. O que teria levado um homem que já havia escapado da morte a arriscar tudo de novo? Seria a busca por validação? Um desejo de reviver os breves momentos de fama? Ou uma necessidade profunda de enfrentar o impossível mais uma vez? Seja qual for a motivação, a lição permanece. Há forças que não podem ser conquistadas, apenas respeitadas. E o Niágara é uma delas. Número 5. A queda do bebê Ressam. Tragédia nas mãos do mistério. Era um dia de verão, em 1981, quando Dunia Sai, de 28 anos, seu marido Rafik e os 3 filhos do casal decidiram visitar as cataratas do Niágara, pelo lado canadense. A família havia imigrado do Líbano e morava em Toronto há 8 anos. O plano era simples: passar um dia agradável em um dos pontos turísticos mais conhecidos do Canadá. Dunia carregava nos braços o pequeno Ressam, seu bebê de apenas 2 meses de idade, enquanto caminhava com o resto da família pelas imediações das Horseshoe Falls. O bebê, que sofria de um problema respiratório leve, era profundamente amado por todos. Amigos próximos testemunhariam mais tarde que Dunia era extremamente apegada ao filho e raramente era vista sem ele no colo. Apesar do calor do verão, Ressam estava bem enrolado em um cobertor leve. Dunia parecia tranquila quando, em um momento breve, Rafik se afastou para comprar filme para a câmera da família. Foi então que tudo mudou em segundos. Dunia posicionou-se próxima à mureta de proteção de pedra, localizada a aproximadamente 3,5 metros da beira do rio. A barreira, com cerca de 1 metro de altura, era projetada para permitir uma boa visão da paisagem enquanto mantinha os visitantes em segurança. De repente, segundo relatos de testemunhas, Dunia cambaleou para trás e colocou uma das mãos na cabeça, gritando que estava tonta. Em meio ao desequilíbrio, Ressam escorregou dos braços da mãe e caiu por cima da mureta, direto para o rio. Turistas ao redor gritaram em choque enquanto o bebê era levado rapidamente pela correnteza, que ali já era implacável. Em questão de segundos, Ressam foi tragado pela queda de mais de 50 metros das Horseshoe Falls, onde mais de 2.800.000 litros de água despencam a cada segundo. A força de um impacto desses é fatal, especialmente para um recém-nascido. Dunia entrou em desespero. Gritava o nome do filho repetidamente, tentando correr em direção à beira do abismo, mas foi contida por parentes e turistas. Em estado de choque, foi levada ao Hospital Geral de Niágara, onde precisou ser sedada devido ao colapso emocional. As buscas pelo corpo de Ressam começaram imediatamente. Barcos turísticos auxiliaram os esforços, mas as correntes fortes e as rochas afiadas dificultaram as tentativas de resgate. As autoridades avisaram que era possível que o corpo nunca fosse recuperado. Infelizmente, estavam certos. Ressam jamais foi encontrado. A princípio, a polícia tratou o ocorrido como um trágico acidente. Dunia afirmou ter sofrido um mal-estar repentino, e as testemunhas confirmaram sua tontura e desorientação. No entanto, poucos dias depois, o caso tomou um rumo inesperado. Dunia foi presa e acusada de homicídio em 2º grau. Investigadores haviam feito testes com uma boneca de 12 libras para simular o incidente e alegaram que os resultados não sustentavam a versão da mãe. Caso fosse condenada, Dunia enfrentaria prisão perpétua. O julgamento ganhou grande atenção da mídia. A sala do tribunal tornou-se palco de debates inflamados sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A defesa, liderada pelo renomado advogado Edward Greenspan, apresentou Dunia como uma mãe amorosa e dedicada.
Amigos testemunharam sobre os cuidados constantes com o bebê e sua preocupação com a saúde dele. A ansiedade era tanta que o médico da família havia prescrito medicamentos para ajudá-la a lidar com a tensão. Ao analisar todas as provas, o juiz Donald Wallace declarou que nenhum testemunho havia comprovado, de fato, o que ocorrera nos instantes anteriores à queda. Ele também criticou os testes com a boneca, classificando-os como inconclusivos e mal conduzidos. Sem provas suficientes de intenção, o juiz absolveu Dunya da acusação. Mesmo inocentada legalmente, ela deixou o tribunal profundamente abalada. Em lágrimas, expressou alívio pela decisão, mas também uma dor imensa pela perda irreparável. A morte do pequeno Rez Sansai permanece como uma das histórias mais comoventes e polêmicas na história das cataratas do Niágara. Um caso em que tragédia e dúvida caminham lado a lado, e onde a verdade talvez tenha se perdido junto com as águas. As cataratas do Niágara continuam a rugir, indiferentes ao tempo, aos nomes e às histórias deixadas para trás. Para alguns, elas representam beleza e grandiosidade. Para outros, tornaram-se o cenário de seus últimos momentos. Cada uma dessas histórias revela não apenas a força implacável da natureza, mas também os limites humanos, a busca por significado, fama ou fuga, e as consequências quando esses limites são ultrapassados. O Niágara não pode ser vencido, apenas respeitado. E as vidas perdidas ali permanecem como ecos silenciosos, lembrando que nem todo desafio deve ser enfrentado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!